Atenção, vamos iniciar o nosso primeiro estudo de caso. Você pediu e eu trouxe. Olá, sou Tatiana Botelho, técnica em edificações há quase 30 anos e sou especialista em regularização de obras e imóveis. E no vídeo de hoje, a partir de hoje, toda semana, às terças-feiras, aqui no canal, nós vamos fazer um estudo de caso. Sim, vocês nos pediram e nós estamos trazendo com todo carinho. Espero que toda a nossa experiência compartilhada com vocês a partir de agora ajude a vocês no caminho de vocês, na trajetória do mercado de trabalho de vocês. E lembrando sempre que na descrição desse vídeo está os links do nosso e-book e quem sabe você se interessa em marcar uma sessão de diagnóstico e conversar pessoalmente comigo sobre a área de regularização de imóveis e obras. E agora, sem mais delongas, nós vamos começar o nosso primeiro estudo de caso. Mas antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês, no vídeo de hoje, os principais parâmetros urbanísticos que são exigidos e solicitados pelas prefeituras. Então, hoje nós vamos fazer o basicão de todas as informações que precisam ter no projeto e daqui para frente vocês vão entender quando eu mencionar alguns detalhes dos projetos, porque vocês já vão saber com as informações do vídeo de hoje o que exatamente eu estou falando. Então, vamos lá? Então, vamos começar atuando nos parâmetros urbanísticos. Vamos entender exatamente o que os parâmetros urbanísticos representam em um projeto. Então, nós vamos, a partir de agora, fazer o passo a passo dos principais parâmetros urbanísticos exigidos nos municípios para a gente fazer os nossos projetos. E vamos começar com a planta de situação. Eu trouxe aqui um papel e a gente vai fazer junto, a partir de agora, as medidas, as informações que são exigidas nos parâmetros. Primeiro, vocês não reparem o meu desenho torto, que uma coisa é a gente desenhar no AutoCAD, outra coisa é eu desenhar à mão livre. Vamos supor que aqui seja o nosso terreno. Olha que horror, tudo torto, mas dá para entender. Aqui, ó, vai ser a rua e aqui é a calçada, ó. Tá indo. Aqui é a rua. Ok? Dá para ver direitinho? Dá, né? Nossa, é muito torto. Mas o importante são as informações. E chegando lá, vocês foram fazer um levantamento e viram que a casa é mais ou menos assim. Aqui é uma varanda e a casa vem aqui. Isso aqui é uma varanda e isso aqui é a edificação principal da casa. Acho que tá excelente, né? Vocês fizeram todo o levantamento. Quais são as informações que a gente precisa no levantamento? Qual é o comprimento da casa, da varanda, de todos os lados? Então, tá aqui, ó. A gente tem exatamente o comprimento do levantamento. Vamos supor que essa casa seja 5,50 por 7 metros. Aqui a varanda, vamos colocar 1,20 por 2. Então, se aqui tem 5,50 menos 2 da varanda, então aqui tem 3,50. Dá para ver? Se essa aqui tem 7 e ela é um retângulo, 7 menos 1,80, nós vamos ter 4,80? 4,80, é isso? 5,80, perdão, 5,80, 5, 6, 7, isso aí, 5,80, que aqui o total vai ser os 7 metros e aqui o total vai ser os 5,50.
Beleza? Então, vocês viram que esse aqui é o levantamento que vocês executaram lá. A casa é essa informação aqui. Agora, quando vocês forem pegar a documentação do cliente para ver qual é a medida do terreno dele, você vai conseguir colocar lá no local, tirar alguns pontos de referências. Por exemplo, se a casa está aqui, você vai pegar essa medida aqui para saber que medida é essa aqui. Você lá no final da casa, você vai pegar do final da casa ao terreno para saber que medida é essa. E a lateral é a mesma coisa. Que medida é essa que eles têm de sobra ou se tem essa medida de sobra. Então aqui você já conseguiu locar o imóvel perante o terreno dele. Agora, quais são as informações dos parâmetros urbanísticos que nós precisamos ter para fazer a planta de situação? Agora que o bicho pega. Vamos lá. Quando você pegar a informação lá do EVTL para saber qual é o projeto de alinhamento aprovado nesse imóvel, o que é projeto de alinhamento? A prefeitura vai te falar exatamente qual é a medida da caixa da rua. Vamos supor que a medida da caixa dessa rua aqui seja 12 metros. Então, você vai ter que colocar rua A, 12 metros. Aqui é a calçada, que tem uma medida, a caixa de rua, de rolamento, e a outra calçada. Nesse desenho não está coerente, mas lembre-se que eu fiz a mão livre, só para vocês entenderem. Então, vamos supor que a calçada aqui tenha 3 metros, aqui 6 e aqui 3. Então, você já desenhou a rua. Aí, você vai verificar onde é o portão de pedestre. Tatiana, o portão de pedestre é bem na direção da varanda. Então, você precisa colocar uma setinha e a gente coloca acesso de pedestre. Ele não tem garagem coberta, é descoberta. Eu preciso desenhar o portão da garagem? Não. Você pode colocar aqui, ó, a mesma setinha, acesso de veículo. Ok? Então, a prefeitura já vai entender que aqui entra pedestre, aqui entra o carro do proprietário. Afastamento frontal. Vamos começar agora com os parâmetros urbanísticos. Afastamento frontal é o afastamento que tem do pano de fachada até o limite do terreno. Então, aqui está o nosso pano de fachada. Aqui começa a nossa casa. Então, deste ponto ao muro, que normalmente o muro é construído no limite do nosso terreno. Então, a distância do pano de fachada até o muro, ela tem que atender a uma distância mínima exigida na prefeitura. Vamos dizer que na prefeitura, vamos colocar em verde o que é exigido. O que é exigido na prefeitura são 3 metros de afastamento frontal. E lá, quando você fez o seu levantamento, você verificou que realmente tem 3 metros. Então, aqui já está atendendo o parâmetro urbanístico do afastamento frontal. Aí, nós verificamos que existe o afastamento lateral. O que é o afastamento lateral? É a distância que tem do nosso imóvel a divisa com o vizinho. Isso aqui se chama afastamento lateral, que também temos aqui, afastamento lateral. Vamos dizer que esse imóvel tem janela desse lado e janela desse lado. Então, a gente precisa verificar no regulamento do município qual é o mínimo exigido para quem tem janela para os confrontantes.
Normalmente, essa distância, quando tem janela, tem porta, que a gente fala que é ventilação, iluminação e acesso, normalmente o exigido são o mínimo de 2,5 metros. Tatiana, apareceu aqui. Tatiana, mas o meu vizinho mas o meu imóvel tá colado de um lado. Se tá colado é porque não tem janela nem porta, ele pode colar. Ah, mas ele não tem janela nem porta, mas eu não quero colar. Então o mínimo pode ser 1,50 m. Mas sempre atente para o que o seu município exige para este zoneamento do imóvel que você está estudando, tá? Isso aqui é exigido. O que está em verde é o que é exigido pelo município, tá? E também tem a medida mínima do afastamento dos fundos, que é do fundo do seu imóvel até a divisa do terreno, que teoricamente também são os 2,50, os 2,50 m. A partir disso, quando você faz o estudo e sabe dos parâmetros, quando você chega no imóvel, você já consegue ter uma visibilidade se aquele imóvel está dentro dos parâmetros urbanísticos ou não. Na hora de você fazer um levantamento, você já consegue falar com o proprietário se ele teoricamente já está infringindo algum parâmetro urbanístico ou não. Então, isso é bem interessante e tem que ter muito cuidado na hora de elaborar o projeto, porque você precisa de todas essas informações para a gente fazer uma planta de situação. Agora, vamos ver se eu consigo incluir mais algumas informações aqui bem específicas. O que mais é exigido nos parâmetros urbanísticos? Nós já falamos do afastamento frontal, nós falamos dos afastamentos laterais e afastamento dos fundos. Agora nós vamos falar de quê? A altura. Você precisa saber qual é a altura do imóvel. Mas, Tatiana, eu não consigo medir a altura do imóvel. Tá, mas você consegue entrar no imóvel, medir o pé direito e considerar aí a laje com 12 metros ou 15, perdão, 12 centímetros ou 15 centímetros. Então, você já consegue ter uma noção da altura. Não vai ser uma medida certeira, mas vai ser uma medida bem próximo da realidade. Então, você consegue considerar o gabarito daquele imóvel. Deixem nos comentários se vocês estão com alguma dúvida, mas que eu estou tentando deixar tudo muito bem claro para não faltar nenhuma informação. Então, vamos lá. Nós falamos agora do afastamento frontal, falamos dos afastamentos laterais, do fundo, do gabarito. Taxa de ocupação. Tatiana, como que faz um cálculo de taxa de ocupação? Então, deixa eu colocar aqui para a gente fazer nosso cálculo de taxa de ocupação. Ó, taxa de ocupação. O que é uma taxa de ocupação? É a porcentagem máxima que você pode construir naquele terreno, ocupar naquele terreno. Esse nosso terreno, eu não coloquei as medidas dele aqui, né? Vamos voltar aqui. Vamos dizer que ele tenha 10 metros por 20. Tá bom? Vamos colocar que tenha 10 metros por 20. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Se o meu terreno tem 10 por 20, então ele tem 200 metros quadrados, certo? Se a minha construção, a projeção do imóvel no solo tem 7 por 5,50, ó, 7 por 5,50. Então, essa minha construção tem uma projeção de 38,50. Eu deixei aqui, ó, 38,50. Ok?
Aí agora, como que eu acho a taxa de ocupação para saber o quanto que essa construção está ocupando nesse terreno? Nós vamos pegar 38,50 dividir por 200, que a minha taxa de ocupação vai ser igual, dá 19%. Então, 38,50 dividido por 200 dá 19%. Mas, lembre-se, o município vai te informar qual é a taxa de ocupação exigida. Se a taxa de ocupação exigida do município for, por exemplo, 20, se for, por exemplo, a exigida for 20%, então essa casa está dentro. Se for 10, essa casa já está fora. Aí eu abri espaço aqui. Se for 10, essa casa já está fora. Mas vamos supor que seja 30% exigida, 60%. Então tá aqui, você já vai conseguir saber se essa taxa de ocupação está atendendo à legislação ou não. Por isso que é sempre importante você saber o parâmetro urbanístico exigido para o imóvel, para aquele zoneamento, porque na hora de você fazer o levantamento do imóvel, você vai saber exatamente se o imóvel está atendendo os parâmetros urbanísticos ou não. Quais são os parâmetros mais importantes, Tatiana? Então, deixa eu pegar um outro papel aqui para ajudar. Vou virar isso aqui de ponta cabeça. Quais são os parâmetros urbanísticos exigidos pelo município? Que vocês têm que ser sempre atentos. Afastamento frontal, afastamentos laterais e fundos. Vocês precisam ter a taxa de ocupação, o gabarito, que nada mais é que a altura da edificação, deixa eu ver aqui, afastamento frontal, afastamento lateral, taxa de ocupação, gabarito. Muitos municípios exigem a área permeável. O que é a área permeável? Nada mais é do que a área do jardim que você tem que deixar lá no seu terreno. Por causa do meio ambiente, hoje é exigida essa área do jardim, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, deixa eu olhar na minha colinha. Os principais são esses aqui. Existem outros parâmetros urbanísticos? Existe. Você vai ter que verificar no seu município o que o seu município ele exige. A gente também tem um índice que é muito importante, que é o índice de aproveitamento do terreno. O que é isso, Tatiana? O nosso terreno tem 200 metros quadrados. Nosso terreno. Cada zoneamento ele vai ter um índice. Vamos supor que o índice desse terreno, a prefeitura permite índice 2. Então, o seu índice de aproveitamento do terreno é 2 para esse terreno. Então, você vai pegar o seu terreno e multiplicar por 2. Então, você pode construir até 400 metros quadrados. A sua construção não pode passar desse limite. Isso se chama índice de aproveitamento do terreno. A área total edificada desse terreno é 400 metros quadrados, que também é um índice. É um ponto que você também tem que mostrar para a prefeitura se o terreno está dentro ou não. Tatiana, você vai mostrar agora como faz planta de baixa e corte? Não, porque você é profissional, você sabe exatamente como elaborar uma planta baixa, como elaborar um corte. Na realidade, a planta baixa vai ser somente o que está o interno dessa planta de situação.
porque a planta de situação é a grande chave para um projeto. Então, essas são os principais parâmetros urbanísticos que você precisa analisar na hora de você fazer um levantamento, um estudo de um projeto existente, que são as informações que você precisa levantar para você poder fazer a planta situação e falar para o seu cliente se ele está atendendo à legislação ou não. No vídeo de hoje, eu quis trazer o básico das informações para vocês visualizarem o que é cada parâmetro urbanístico e as informações contidas, algumas informações contidas na planta de situação. Então, a partir daqui, a partir desse ponto, a gente já consegue começar a fazer estudos de caso. E quando eu falar afastamento frontal, você já sabe exatamente onde está o afastamento frontal. Quando eu falar para vocês, afastamento lateral, você já sabe exatamente onde está o afastamento lateral. Fundos, a mesma coisa. Gabarito, você já sabe que é a altura. Então, todas as informações que a gente começar a trocar a partir de agora nos estudos de caso, se vocês tiverem dúvida, é só voltar nesse nosso primeiro vídeo que vocês vão encontrar aqui tudo detalhado. E a partir de agora, nós vamos começar a estudar os casos existentes, vida real, vamos falar de vida real do mundo da regularização. E se você tiver alguma dúvida, traga pra gente que a gente, podendo, a gente faz junto e consegue aí resolver alguns casos junto com vocês. Esse vídeo, a partir de agora, vocês já começam tendo ele como base de alguns parâmetros urbanísticos, os principais que os municípios exigem. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilha. E não deixa de seguir a gente, se inscrever no canal, caso você não é inscrito. E, obviamente, deixe nos comentários, isso me ajuda bastante, para eu entender se o vídeo está realmente trazendo as informações que vocês estão querendo ou não. Então, eu espero que esse primeiro vídeo ajude a muita gente e a gente compartilhe juntos as nossas vivências e eu principalmente traga para vocês o que eu vivo aqui no escritório, a minha verdade, que nem tudo são flores, mas eu vou trazer com todo carinho, toda semana um caso novo para vocês. Então, até o próximo vídeo.